Sim, e João? A ouvir, estou a ouvir. Sim, o programa já está no ar. Pode começar, João. Dá uma boa tarde, fala um pouco sobre o programa, apresenta o convidado. Tudo bem? Tudo bem, Eu vou estar tudo offline bem. aqui, mas quem conduz o programa é você. Estava à espera da Regi confirmar. Ora, viva! Votos de boa tarde a todos os internautas, todos os telespectadores. Eis mais um novo programa da TV Matracas, com a apresentação de João Fernando André. E este programa é o Templo da Palavra. Esta é a primeira edição do nosso programa e vamos procurar com este programa trazer elementos atinentes à vida cultural de Angola, a língua e as línguas que são faladas por aqui, e também vamos procurar trazer a manifestação cultural das várias modalidades: literatura, cultura, antropologia e os outros conhecimentos. Nesta nossa primeira edição, nós trouxemos como convidado o professor Antônio Januário Cutema, ele que é mestrado em literaturas em língua portuguesa e também é professor da escola, de uma das escolas em Angola, e também é autor e é escritor. Antônio, sinta-se bem-vindo ao novo programa Templo da Palavra e bem-vindo à TV Matraca, a nossa televisão, que já vai sendo cada vez mais conhecida pelos internautas da Bahia, de Luanda e do mundo, porque hoje falamos e transmitimos para todo o mundo. Sinta-se bem-vindo. Okay, muito obrigado. Boa noite, João. Boa noite aos telespectadores e estejam à vontade. Aliás, também estou à vontade para falar sobre topónimos, antropónimos e gentílicos de Angola. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e vamos então entrar a nossa conversa. Fala-se de toponímias, de antroponímia e de gentílicos. Como é que nós podemos, o que é isso afinal? Poderia esclarecer aos nossos internautas e aos nossos telespectadores o que é que nós estamos a falar quando nos referimos a estes termos? Ora, a toponímia refere-se ao nome de um dado lugar. Né? Antroponímia tem a ver com o nome de pessoa. Ao passo
que gentílicos é o nome ou adjetivo que se dá a alguém em função da sua proveniência. Muito bem. Esclarecido isto, como é que nós podemos fazer uma abordagem em torno disso em Angola? A questão da toponímia. Como é que funciona a toponímia em Angola? Pronto, já a toponímia, para o caso de Angola, é regida por uma lei, não é? Que normalmente essa lei que autoriza os nomes de lugares. Ou a segunda via, né, pode ser fruto da pressão social que os habitantes fizerem, dando nomes aos lugares. Pronto. Quanto ao toponímia, vale lembrar que para Angola, quando falamos de toponímia, olhamos inicialmente para províncias. Angola tem 18 províncias e cada província tem o seu nome, que nós aqui chamamos de topónimo. Angola conta com 164 municípios e estes 164 municípios dá origem também a 164 gentílicos. Quanto aos antropónimos, se formos a uma loja de registro civil, nós encontraremos uma pauta, né, uma lista de nomes aceitos pela loja de registro. Existem vários motivos que levam as pessoas a adotar um dado nome ou a atribuir nome a seu filho. Para o nosso caso, pode-se dar nome a um filho fruto da situação que ocorreu durante o parto. É comum, por exemplo, atribuir o nome de azarado a um filho. É comum entre nós atribuir nome a uma pessoa de Chideculo. Isso é em função do processo que ocorreu antes do seu nascimento. Então, podemos chegar a uma ideia, ou ter uma ideia que, para os antropónimos de Angola, temos duas origens inicialmente. Origem portuguesa, né, que são os nomes aportuguesados, e origem bantu. Claro que fruto também da globalização, há, por exemplo, aqueles casais, aqueles pais que atribuem nomes olhando para o estrangeiro, não é? Extra Portugal ou extra nome português, como é o caso de John. É? Pronto, então é mais ou menos esta ideia. É aí onde eu lhe corto a palavra para perguntar. Em Angola, há uma grande aceitação dos nomes portugueses. E aqui a nossa TV Matracas tem também este pendor de procurar trazer abordagens em prol das raízes africanas. E aí onde eu lhe pergunto por que em Angola há muita aceitação dos nomes portugueses em detrimento dos nomes africanos, de matriz banto ou san, ou ainda de matriz vátua, por exemplo. João, a Constituição da República de Angola é clara quanto aos antropónimos. Embora
o Ministério da Justiça tem elaborado uma lista de prováveis nomes que devem ser aceites. Ora, E o que é que o Januário acha? O que é que o Januário acha de se diz que as pessoas são livres? O que é que pensa a respeito dessa provável lista de nomes a serem autorizados, de nomes a serem utilizados em detrimento de outros nomes? O que é que o Januário pensa a respeito disso? Por falta de conhecimento, as pessoas aceitam a proposta da loja de registro. Em meu entender, seria bom que as pessoas tivessem consciência de que existe direitos, né, e liberdades que as pessoas têm. E uma das liberdades ou dos direitos é de atribuir nome. E este nome não depende de nenhum ministério. A atribuição de nome a alguém depende do pai ou dos familiares. Se eu achar que o meu filho tem de ser Matondo, a loja de registro não me pode impedir de registrar o meu filho com este nome. Isto é de lei, porque o cidadão tem direitos. E recorrendo para a Declaração dos Direitos Universais Linguísticos, né, dos direitos linguísticos, em um dos artigos diz assim: é bom que as pessoas sintam-se bem na sua língua e que expressam a sua cultura por via daquela língua que eles se sentem bem. E a questão dos antropônimos é um facto cultural. E como ligar um pouquinho para aquilo que é a política linguística vigente, que permite ou que dá maior ênfase ao português, como sendo também um patrimônio cultural de Angola, ignorando as outras etnias, que, a meu ver, é muito feio. E eu não posso me sentir excluído porque adotei um nome não português. Então devíamos primeiro sensibilizar os agentes dessas lojas de registro que aquela lista é mesmo lista provável e que devem aceitar. Acha, Antônio, o Antônio acha que esta foi útil fazer uma provável lista? Diz, eu não conheço essa lista que o Antônio diz, mas acha que foi útil criar um Ministério da Justiça? Teve alguma razão para criar esta possível lista? Quais são as motivações? Toda lista, todo tipo de lista é aceite. Se olharmos a lista como uma forma de organização, porque há aqueles casos em que, por exemplo, o meu nome, Antônio, é bem provável que o pai, ao registrar o seu filho, pronuncie Antônio. Ao pronunciar Antônio, o funcionário da loja de registro pode ter dificuldade em grafar a palavra Antônio, que o utente pronunciou Antônio. Então, eis a necessidade de se criar um inventário, que é esta lista, um inventário de nomes prováveis, e que sempre que haver necessidade
de rever a grafia do nome. Então, eles podiam ou recorrem frequentemente a essa lista. O que nós repudiamos é que não se deve servir-se somente desta lista para negar nomes que os utentes atribuem aos seus filhos. Por exemplo, só para ter uma ideia, alguém chega à loja de registro e diz assim: o meu filho chama-se Moa. Um nome. Eu repare, o nome pode ser, por exemplo, Pig ou João Leitão. João Leitão, por exemplo, na língua umbundo, porco é angulo, angulo. E o que é normal para o pai que queira dar o nome de angulo a seu filho. E em alguns casos, Mas onde a é que o pai palavra vai buscar angulo, o esse? antropônimo angulo, pode não. Mas onde é que o pai vai? Os Nas nomes, culturas africanas. Nas culturas a atribuição de africanas. nomes, há sempre um motivo. Às vezes, Então, quer a dizer que mãe, o pai enquanto também pode, grávida, o pai pode traduzir, o pai pode transduzir o nome do filho de português para a língua nacional. Houve um tempo que havia uma tentativa de moda fazer isso. Vemos alguns escritores que tentaram adaptar os seus nomes de uma língua nacional ou os seus nomes do português para uma língua nacional. Acha que o que é que pensa a respeito disso? em regra geral, os nomes não se traduzem. Ou seja, Kutema é Kutema em todas as línguas. Né? E fruto da tal política de política, então fizeram o processo é adotar um nome da sua língua. Ou seja, aquele nome permite a inclusão dele no grupo etnolinguístico que ele faz parte. Então, ele procura adotar esse sistema. E se olharmos para esse sistema o processo inverso, não é? Em que temos uma política linguística que valoriza mais nomes portugueses em detrimento dos nomes africanos, temos a lei. O cidadão pode fazer o processo inverso e esse processo inverso depois tornar-se lei, não é? Que é adotar um nome em função da sua língua materna, a língua do grupo étnico que ele faz parte. Muito bem. E como é que nós estamos, como é que estamos em Angola, em termos dos estudos voltados à, à toponímia, em primeiro lugar?
Pronto. Quanto à toponímia, há vários estudos. Há vários estudos em Angola. O que falta é publicar esses estudos. Repare que há um tempo para cá, isto antes de 2015, nós podíamos grafar, né, a palavra quando cubango com as letras iniciais K, KK, né? K, letra inicial para quando, e K, letra inicial para cubango. Hoje, Antônio. Então, Antônio acho que o sinal caiu, mas ele volta já, e estava a explicar um pouco a respeito dos estudos voltados à toponímia em Angola. Dizia o Antônio que há um grupo, um monte de estudos, há muitos estudos, quis ele dizer, mas que estes estudos estão na academia, estes estudos são resultados de trabalhos de fim de curso, resultado de trabalhos voltados às disciplinas de lexicologia, lexicografia, e daqueles que amam amam a onomástica, ou seja, o estudo dos nomes, as razões e como é que esses estudos vão ser processados. Fizemos aqui também com o Antônio até agora uma súmula de como é que está a situação do tratamento dos nomes. O Antônio levanta aqui algo curioso, que ele diz que há uma tentativa de se criar, há uma possível lista de nomes permitidos nas lojas de registro, aqui chamadas de conservatórias. Quer dizer que o Ministério da Justiça provavelmente elaborou uma lista, e esta lista contém os nomes que devem ser atribuídos aos filhos. E muitas vezes, como nós perguntamos, acontece que a pessoa, ou o pai, a mãe, vai com o nome para o filho, mas este nome não é aprovado. Não é aprovado, então ele deve seguir um outro nome sugerido pelo conservador. É isto que o Antônio estava a discorrer. O Antônio está de volta. Antônio. O Antônio está de volta, vai vendo a transmissão. Este é o programa Templo da Palavra, e nós vamos já com meia hora de transmissão e seguimos com o Antônio. O Antônio está aí e vai agora então fazer uma abordagem em torno dos gentílicos. Antônio, a propósito, fez a publicação. Antes mesmo de falar sobre gentílicos, sim. Sim.
Sim. Gostava de concluir o raciocínio. Estamos à escuta. Antônio? Antônio? Consegues ouvir, João? Agora sim, conseguimos ouvir. Fique à vontade. Na província do Bengo, no topónimos no Bengo, por exemplo, Ouvimos com falha, Antônio. que Porto Quipir. Nós temos sempre aí apresenta o prefixo que. Pronto. A designação gentílicos, tributo é que João não caracteriza o nosso livro, né, que é os nomes gentílicos. Antônio? Antônio? O sinal do Antônio está com no livro escrevi que podia repetir que se trata de Antônio, uma nação. Antônio, podia repetir antes da publicação do livro, encontrar livro aqui, os nomes apresento inicialmente Antônio, fundamentação teórica e por que razão de luandense nós encontramos no livro. Logo, o livro não é mais uma receita. É um livro que apresenta bases científicas sobre os gentílicos de Angola. Antônio? Claro que para formar derivação, o sufixo protótipo para formar os nomes gentílicos é o sufixo "ense". Pronto, no livro nós encontramos apenas 18 gentílicos de 18 províncias e dos municípios. Não encontramos gentílicos a partir das comunas, bairros, distritos ou ainda avenidas. Mas a partir da fundamentação teórica e dos sufixos que têm origem, têm o significado que dão o significado de origem, temos no livro, e a partir destes sufixos podemos formar
os gentílicos dos distritos, das comunas, dos bairros, até mesmo das ruas. Muito bem, muito bem. E o que é que espera com este trabalho que acabou de publicar? É muito simples. O que é que nós esperamos? É que as pessoas, né, possam ler e, como se trata de um livro de consulta, sempre que quiserem saber sobre os gentílicos de Angola, no caso províncias e municípios, tem o livro como fonte de consulta. Mas isto não é tudo. Olhando para a Lei de Bases de Educação e Ensino de Angola, em um dos seus artigos, nós encontramos, por exemplo, a questão do conhecimento que se deve ensinar. A mesma lei diz que 80% do conhecimento que se deve ensinar refere-se a conhecimento é sobre o conhecimento local. Se for pelo conhecimento local, como se chama a pessoa que nasce na Matala? Com isso, queremos dizer que o Ministério da Educação devia ter este livro como instrumento de trabalho. Quer dizer que o E já livro fez devia chegar um chegar exemplar, a todas as um províncias, a exemplar à todos os ministra. professores. Já fez chegar um Ainda exemplar não, à estamos ministra. a criar Ainda não, estamos a fazer os contactos, né, para que isso aconteça. Mas enquanto colega da ministra, são professores, será que é preciso tanta burocracia? Claro que existem protocolos e devemos cumprir esses protocolos. Se o protocolo diz que antes de falar com a senhora ministra tem de se marcar audiência, então temos de cumprir, né, seguindo os protocolos, de modo que a obra, né, chegue até ao Ministério e, fruto disso, distribuir o livro a todas as províncias, a todas as repartições municipais de educação. Podem ver os amigos internautas e telespectadores podem ver a capa do livro do Antônio Kutema, os nomes gentílicos de Angola, e depois, então, se possível, é entrar em contato com a editora, a Shella Editora, para poderem adquirir também um exemplar a respeito destes nomes ou gentílicos de Angola. Sim, Antônio estava a dizer.
Está no YouTube a professora doutora Waleska Martins, uma amiga, professora de literatura. Está também no YouTube o professor José Bembo Manuel, e ainda diz o professor José Bembo Manuel, aqui lemos algumas mensagens, diz o professor José, que parece-me necessário compreender que, por causa da colonização, herdamos o cristianismo e a atribuição dos nomes baseados na cultura portuguesa. Assim, surgiram nomes como Josiana, de José mais Ana, que devido à elitização criada, só eram permitidos à minoria privilegiada, sendo proibida à maioria. Essa é uma abordagem que o professor José Bembo apresenta, mostrando aqui alguma desigualdade até nos nomes, e vai apresentar aqui também aspectos que, na verdade, o professor Januário apresentou. Falar que há uma possível lista de antropônimos permitidos para a maior parte, e as invenções de neologismos, aqui ou neoantropônimos, são apenas para alguns. E o professor José apresentou aqui o nome de um dos filhos do antigo presidente. Está aqui o nome de o filho de um dos antigos presidentes. A professora Waleska Martins diz que a temática é muito interessante e com uma complexidade profunda. Fiquem aí, acompanhem-nos e nós seguimos com o nosso programa. O nosso convidado está com algum problema de internet. A internet está assim a travar um pouco, mas podem fazer perguntas, podem comentar também, e nós vamos aqui interagir com aqueles que estão online a estas horas lá pelo nosso YouTube, o YouTube da TV Matracas. Sim, professora Waleska, a temática é interessante e também com uma complexidade, pois que temos um país onde as pessoas são livres, como qualquer outra parte do mundo, mas entra depois a questão legal, ou seja, a questão dos governos. E aqui em Angola vai notar que há uma tendência das conservatórias, ou ainda as lojas de registro, impedirem, em muitos casos, alguns nomes africanos. Os pais vão com o nome, e os nomes africanos, como disse bem o professor Antônio, eles têm alguma complexidade, porque vão se basear
na crononímia, vão se basear nos eventos à volta do nascimento do novo ser humano, e muitas vezes, quando chega chega a estas lojas, o nome não é aceite. Não é aceite e deve trocar para um nome mais europeizado, um nome mais português. E este assunto tem levantado conversas na academia, conversa e fora da academia, e nós vamos encontrar textos nos jornais a abordarem, de intelectuais, a escritores, linguistas angolanos, a abordarem esta temática. E vamos também ver, muitas vezes, alguns pais que vão negando a atribuição dos nomes aceitos pelas conservatórias como modo de reivindicação. E muitas crianças acabam sem documentos. Temos um país onde a maior parte dos indivíduos não tem bilhete de identidade, o número de indivíduos sem o bilhete de identidade é grande, e, consequentemente, também o número de indivíduos sem cédulas também acaba por ser relativamente grande. Tanto é assim que hoje vamos notar um grupo de estudos, vamos notar também algumas tentativas do governo ajudar os indivíduos a terem o bilhete de identidade, que é um direito, porque há uma facilidade em ter o cartão eleitoral e falha-se um pouco. Poderíamos usar o cartão eleitoral para se tratar o bilhete de identidade. E hoje isso já vai sendo aprovado. Uma coisa que os intelectuais foram durante muito tempo reclamando, porque é mais fácil ter um cartão de eleitor do que ter o bilhete de identidade. Nosso convidado está de volta, a internet vai travando um pouco, mas aqui está o nosso convidado, Antônio Kutema, professor do Magistério Kimamwenyu e autor do livro Nomes Gentílicos de Angola. Antônio, como é que soa para alguns leitores da sua obra os gentílicos que você colocou aí na obra, as tuas propostas de gentílicos? Como é que soa? Qual tem sido a reação dos teus leitores? Sim, Antônio? Antônio? Em alguns comentários que vimos que alguns leitores angolanos acharam relativamente estranho os gentílicos que o mesmo colocou aí para as províncias, para os municípios de Angola. Ou seja, alguns acharam um pouco curioso, ou outros ficaram um pouquinho desconfortáveis, e outros
olharam assim, mais ou menos, com uma perspectiva relativamente surpreendente. A professora pergunta, a professora Waleska está muito ativa nos comentários, agradecemos. Pergunta se há algum movimento para a mudança dessa listagem. O nosso convidado poderia responder, mas quando o sinal parar de travar, nós vamos questionar a respeito disto. Há alguma tentativa, ou seja, alguns, os mais atentos, professora Weleska, eles vão reclamando e vão até escrevendo para o ministro, e muitas vezes, como é simplesmente uma pessoa, para se evitar isso, há tentativas de se dizer, olha, vai lá, trate, então, ponha lá o nome que quiseres, mas a maior parte acaba por não ter esse privilégio de escrever e reclamar, como uns poucos fazem. Mas eu vou perguntar, melhor para dizer isso seria o Antônio Kutema, e ele, vamos lá ver o que é que ele pensa a esse respeito. Professor Antônio Kutema, pergunta à professora doutora Sim. Waleska Martins se há alguma tentativa ou algum movimento para a mudança da possível listagem de nomes que existem nas conservatórias e lojas de registro. Não há um movimento como tal. Fruto desta listagem que a Conservatória apresenta ao utente, os mais esclarecidos conseguem romper a barreira. Ao passo que aqueles que menos dominam a lei, sobretudo a Constituição da República de Angola e a Declaração dos Direitos Universais Linguísticos, então esses acabam adotando o nome que a loja de registro apresenta ao utente. Mas tem havido estudos sobre isso, de modo a propor a estas conservatórias, de modo a flexionarem ou serem flexíveis quanto a essa listagem. Ok. Diz o nosso amigo, o professor José Bembo Manuel, há uma timidez nas discussões desse assunto. Há na verdade, uma timidez nas discussões desse assunto dos antropônimos e dos topônimos em Angola. Professor Antônio, diz o professor José que há uma relativa timidez na abordagem deste assunto dos nomes. Há isto, na verdade. Professor Antônio, talvez diz a Linda Franco, que
em Angola dá-se mais importância aos nomes da Europa, aos gentílicos da Europa e de outros continentes, também comenta aí ela. E o professor José complementaria isso dizendo que há aqui há um outro comentário, deixa-me cá ver. Que tipo, o professor José diz que por via disso passou-se a ideia de que ter nomes em línguas não europeias inferioriza tornando-se razão para algum bullying. Eu acho que isso, durante um tempo, também fruto da colonização, que foi de 400 e tantos anos, ou quase 500 anos de colonização, isso deixou alguma mácula no seio, quer das elites que hoje governam o país, e quer de muitos, mas que isso depois foi Zombado. relativamente ultrapassado. Hoje há uma tentativa de os africanos, alguns ou a grande parte dos africanos, ficarem com algum, algum receio, alguma vergonha de não ter um nome ou um sobrenome, pelo menos africano. Há relativamente uma pequena vergonha para alguns. Diz a nossa amiga professora Weleska que a professora Weleska diz que a internet algumas vezes é ingrata, às vezes é ingrata. Mas, bom, mas o nosso convidado está aí a fazer os esforços para seguirmos e vamos então questionar ao nosso convidado. Antônio, estás aí? Antônio? Professor Antônio? Professor Antônio continua com alguma dificuldade de internet. Aqui é a ingratidão da internet. Mas voltando à conversa, hoje há uma tentativa, e há leis que permitem que se possa mudar um ou outro nome, ou mesmo todo o nome. Temos essa lei em Angola que permite isto, mas a maior parte das pessoas desconhece que pode atualizar o nome ou pode trocar os seus nomes, como acontece em muitas partes do mundo. E vimos há tempo o caso do cantor Snoop Dogg, que foi trocar o nome, agora está com outro nome e apresentou até documentos. Aqui é um pouquinho difícil, tem sido relativamente um pouquinho difícil, mas é possível quando se insiste. Continuando no YouTube, diz a jornalista Ermelinda que fala-se aqui que se fala muito pouco, diz ela que se fala muito pouco dos gentílicos. E então como mudar este paradigma? Dando aqui uma opinião, eu posso dizer que mudar este paradigma existe também uma mudança de consciência da parte dos indivíduos, isso é, terem mais noção das leis que existem a respeito
deste assunto e também flexibilidade da parte do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos e dos conservadores. Os conservadores deviam ser formados em letras, a maior parte. Há alguns, mas há outros que, infelizmente, não são formados em letra. Então, há uma relativa dificuldade quando estes vão, por exemplo, escrever os nomes, porque muitas vezes eles também procuram fugir do modo como estes nomes são escritos, porque estamos a falar de indivíduos que foram alfabetizados numa língua que é a língua portuguesa e vão ter que escrever nomes em línguas africanas que tenham um outro sistema alfabético. E registramos também em Angola alguns conservadores que escreveram os nomes em línguas africanas, mas escreveram pessimamente, isto é, usaram letras que têm significados diferentes nas línguas, no sistema das línguas banto. Por exemplo, vamos ver os nomes de algumas províncias. Vamos ver que, por exemplo, o nome da província, quando Cubango, é escrito com C, tendo em conta o sistema alfabético português, mas este C, nas línguas banto, ele muda de significado. Ele muda de significado. Aí, enquanto que o C, o em português, eu vou ler, por exemplo, quando, cubango, não é? Se eu escrever com C, quando, cubango, em Angola, nas línguas banto, vai ser chuando, porque o C tem o som de ch na leitura. Não se pode confundir o K com o C. Então, muitas vezes os conservadores também, olhando aqui, é que eles tentam fugir deste sistema de escrita, estas novas regras que muitos desconhecem. Fica-lhes mais fácil escrever Maria do que escrever, por exemplo, o Coacucima. Bom, vamos voltar aos comentários. Nosso convidado está de volta, o sinal. A professora Waleska Martins diz que é realmente muito interessante e que toca em muitas dimensões sociais, culturais e, creio, econômicas também. Não, professor Antônio, aqui de volta, acredita que a aceitação, como diz o professor José, a aceitação de certos nomes africanos ou até neoantropônimos, como por exemplo Josiane, tem também a ver com a questão econômica? Como responder a esta questão? É muito simples. Acho que é curioso essa abordagem da professora doutora Waleska Martins. Primeiro, a língua é poder e a língua vende. E um dos maiores interesses da CPLP, a sua Constituição, um dos maiores interesses foi a questão econômica. Logo, quem adota, fruto dessa política linguística que nós temos, né? Quem adota o nome de Kaumba é desprezado. E esse desprezo tem impacto social. Ele acaba sofrendo bullying e, se for fraco, como acontece comigo, desiste do nome Kaumba. Porque Kaumba não é o nome que vende.
não é? Mas isso com a consciência que a pessoa deve ter que o nome é muito importante, que todos os nomes carregam em si um elemento cultural, os nomes para a nossa realidade remetem a um contexto próprio, né? E que nós devíamos sim aceitar os nomes de origem africana e que esses nomes convivam ou coabitem, né, de forma harmoniosa com os demais nomes de outras origens, começando na família. Então, Kaumba é nome de porque é nome de criança, é nome pesado. Essa ideia tem de deixar de existir, porque Kaumba hoje é criança, amanhã será adulto, né? Como é, o que é que pensa, o que é que pensa, professor, lhe A cortando um pouco a eleição, palavra, posso? Professor Antônio? Há uma coisa curiosa que o professor Antônio disse aqui, eh, que há algumas pessoas que dizem que os nomes africanos são nomes pesados, não podem ser nome de crianças. Podia desenvolver um pouco mais isso. Professor Antônio, o professor está a nos ouvir? não seja à vontade. Está? Dizia que algumas pessoas dizem que o nome africano é um nome muito pesado e não pode ser um nome para criança. Está a travar, professor, a internet. Soa bem. Sim. Consegues ouvir? Sim, Agora sim. sim. Eu, Kaumba, quer dizer, não sei o que se passa. Mas consegue ouvir agora? Sim, a questão dos nomes de origem africana nos foi incutido. Ou seja, Kaumba é o nome dos atrasados. E todo mundo quer estar avançado, não é? Todo mundo quer estar na cidade. Se quiser estar na cidade, então Mas fica Britney. o que é estar Britney avançado? O que é estar soa bem. avançado? Pronto. A ideia que se tem sobre avanço é estar na cidade. Parecendo que quem está nas aldeias ou numa zona rural é um ser atrasado. Logo, se este adotar o nome Matondo ou Quenda, pronto, esse aqui para a cidade não serve. Que fique mesmo lá, não é, caçar ou fazer outra coisa. Mas que não esteja na cidade, porque na cidade não se admite Quenda. Mas isso pode mudar, e como está a mudar, porque muitos, né, que é o tal fenómeno social, está a permitir que já atualmente que se aceite de origem africana. Daí que muitos cantores,
escritores, sobretudo escritores da nova vaga, utilizam sempre o nome de pesado. Muito bem, professor. Ou seja, Professor Antônio, o nome é estamos a chegar à reta final todos os nomes do nosso programa. Este é o templo da palavra e já vamos em 1 hora e alguns minutos e 10 minutos de transmissão. Professor Antônio, já para concluir, considerações finais para se inverter este quadro e a respeito da temática trazida à conversa. Quais seriam as conclusões? ouvir. Conclusões, professor, estamos já a chegar ao fim e vamos com 1 hora e 10 minutos de transmissão. Sim. Queríamos, para finalizar esta edição do Templo da Palavra, ouvir as suas últimas palavras a respeito da temática trazida à conversa. Já começamos antes de finalizar, agradecer a presença dos nossos telespectadores, que da professora Waleska, do Pedro da Silva Mac, do José Bembo Manuel, os que estão no YouTube, ainda do Abel, da Linda Franco, do José e outros. As conservatórias é necessário que esses funcionários tenham noção de que está na Constituição da República Espanhola, né, sobre a dignidade que as pessoas devem ter e que as pessoas não devem ser coagidas a tocar de nome porque o conservador não gostou do caumba. Gostou do ngulo, mas gostou do leitão. Então, são esses elementos que terem consideração. Por outro lado, quanto aos nomes científicos, formas, as pessoas sobre as designações que elas recebem, fruto da sua pertinência. Do livro, Muito bem, professor. Estamos a terminar o nosso programa.
agradecimento a todos que nos ouviram pacientemente, que nos viram pacientemente. Agradecemos a presença do professor Antônio e voltamos dentro de 15 dias com mais uma temática, mais uma edição, e vamos procurando com este programa Templo da Palavra trazer aqui as várias manifestações culturais da palavra. Professor Antônio, obrigado pelo esforço. A internet às vezes é um pouquinho ingrata, mas o essencial ficou registrado. Obrigado. Então, muito obrigado por me convidar. Sinta-se, esperamos contar com o professor mais vezes.